Existem mais de 260 fundos imobiliários negociados na Bolsa de Valores. Quase 1 milhão de pessoas físicas investem em FIIs atualmente. E segundo dados da B3, esse tipo de investimento possui um valor de mercado de aproximadamente 100 bilhões de reais. E vale a pena investir em um fundo imobiliário? E como escolher um bom fundo? No vídeo de hoje vamos responder essas e outras perguntas. Vem com a Mari! Olá, bem-vindos ao canal Poupador Inteligente, o canal de quem não é trouxa e analisa todos os detalhes antes de começar a investir. Shut up and take my money. No vídeo passado, fizemos uma boa introdução ao universo dos fundos imobiliários. Falamos das principais características, riscos, custos. Se você ainda não viu, corre lá e dá uma conferida. Eu vejo os FIIs como uma porta de entrada para o mundo da renda variável. Por geralmente ser menos volátil que as ações, por ter uma dinâmica mais fácil e por gerar aquela graninha extra no final do mês. I'm talking about this. Apesar de ser um pouco mais simples e menos volátil, é super necessário analisar alguns pontos que são cruciais para entender se um determinado fundo vale a pena ou não. E hoje, a Mari maravilhosa, que no caso sou eu, vai te ensinar tudo o que se deve analisar antes de escolher um FII. Se eu me acho? Não me acho não. Análise número 1, portfólio. É mega importante olhar com cuidadinho e atenção quais imóveis e papéis pertencem a esse fundo e quais são as perspectivas para cada um deles. Analisar como foi montado o portfólio, por qual razão o gestor escolheu esses ativos. O ganho do cotista depende diretamente das decisões tomadas pelo gestor. Eu, por exemplo, gosto de olhar a diversificação. Acredito que ao criar um portfólio com diferentes ativos em diferentes localidades e com diversos inquilinos, o gestor consegue reduzir um pouco o risco e potenciar os rendimentos. Gente, potenciar, tá certo? Ou seria potencializar? Análise número 2, localização. Esses imóveis ficam em cidades grandes ou pequenas? Tá numa zona de crescimento? Quanto custa mais ou menos o metro quadrado dessa região? E a rentabilidade com os aluguéis é interessante? Essas são apenas algumas perguntas que devem ser respondidas ao analisar a localização dos imóveis. Os imóveis bem localizados, isso quer dizer que sejam de fácil acesso, com transporte público eficiente e integrado com os principais serviços, tendem a ser mais resilientes e se recuperam mais rápido depois das crises. Análise número 3, inquilinos. A qualidade dos inquilinos e os contratos também devem ser analisados. Afinal, são os inquilinos que asseguram o rendimento periódico dos fundos. Os inquilinos são bom pagadores? Não. São bom pagadores? Tem contratos de longo prazo? Uma boa dica é investigar um pouco sobre o histórico de locação dos imóveis que estão presentes na carteira do fundo. Análise número 4, gestão e performance. Eu aposto que você não sai por aí dando seu dinheiro para qualquer pessoa investir, né? E não deve ser diferente por aqui. Por mais que os fundos contem com gestores especializados, é importante sim conhecer o gestor e as estratégias dele. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Porém, o trabalho de um bom gestor pode ser observado nas decisões tomadas nos últimos anos e na transparência da sua comunicação com os cotistas. E a boa da noite é você dar uma olhada no histórico de rendimento, até mesmo para ver como essa carteira se comportou em um momento de crise, por exemplo. Análise número 5. É 5 mesmo? Gente, eu me perdi. Você que fuma maconha. Era 5 mesmo. Análise número 5, liquidez. Os FIIs estão ficando cada vez mais famosos e ganhando novos investidores todos os dias. Porém, a liquidez não é igual para todos os fundos. Existem cotas que são negociadas diariamente e outras que ficam, às vezes, semanas sem nenhuma negociação. Então, antes de investir, é necessário considerar se esse fundo possui uma liquidez que esteja de acordo com as suas necessidades do momento.
Análise número 6, preço das cotas. As cotas nem sempre representam o valor real do fundo. Isso porque elas são negociadas em bolsa e o preço tende a ser influenciado pelas movimentações de oferta e demanda. E um bom indicador para saber se o mercado está precificando bem esse ativo é a comparação do preço de negociação com o valor patrimonial das cotas, também conhecido como P sobre PV. Análise número 7, Dividend Yield. Mari, eu já te falei que isso aqui é um canal de educação financeira, não de inglês. Calma, pessoa ansiosa, eu vou explicar. Inferno. Dividend Yield é a famosa, conhecida na roda como a taxa de retorno proporcionada aos cotistas com a distribuição periódica dos rendimentos. Aplausos, por favor. Matemática bem simples. Você vai dividir o valor dos rendimentos pela cotação das cotas dos fundos. Mas Mari, eu vou ter que dividir? Não, porque agora além de fazer vídeo de graça, eu vou ficar fazendo cálculo também. Oxi, é cada uma. É brincadeira, gente. Existem alguns sites onde é possível consultar infinitas informações sobre os fundos imobiliários, inclusive o Dividend Yield. E eu particularmente gosto de comparar os fundos para ver qual ganha vantagem em relação a esse indicador. E aí, minha máquina de vencer? Conseguiu aprender a como analisar e escolher um bom fundo imobiliário para finalmente ser sócia daquele shopping que você antes só ia gastar todo o seu dinheiro? Compartilhe esse vídeo para que a Mari possa alcançar mais pessoas e mostrar que educação financeira não é um bicho de 7 cabeças. Se inscreva no canal e não perca o próximo capítulo da Poupadora Inteligente.